Bom, eu sou o Henrique Perucchi, já estou no ramo aí dos móveis planejados faz uma década. Hoje sou diretor comercial na Arc Móveis Planejados. Temos um contrato de exclusividade com a Inusitar, então representamos a marca Inusitar. E temos um grande desafio de crescer, né, no mercado, de conhecer cada vez mais esse mercado também, né, que é um mercado que me acompanha já há algum tempo e que eu sou fascinado, né? Eu amo móveis planejados, eu amo esse nicho. Eu acabei também indo pro lado educativo, né? Que foi dar treinamentos, ajudar outros lojistas a desenvolver as suas operações, não só em questão de faturamento em si, mas de estrutura de processo. Consegui ajudar algumas operações já são, acredito que beira mais de 30, 40 lojistas que eu dei treinamentos, boa parte deles inclusive parceria com a Cômodo. Então assim, bom, em relação ao mundo das agências como prestadores de serviços ao mundo dos móveis planejados. Sim, se eu fosse resumir o que a Cômodo é para mim e o que foi para minha história, é que eu sempre fui muito profissional, né? Onde eu fui, eu sempre criei métodos, eu sempre desenvolvi processos e esse sempre foi o meu foco, né? Inclusive, sempre fui contratado pelas empresas para desenvolver processos e estruturar as empresas, né? O que eu sempre senti muita falta, e quando eu encontrei a Cômodo, eu descobri que existia, era uma agência profissional quanto a métodos. Mas é em relação à prática, à execução, que é um profissionalismo com processos, com métodos, né, com didática. E isso a Cômodo me trouxe, isso a Cômodo esbanjou saber. Quando a Cômodo chega na minha vida com seus reportes mensais, com seus kickoffs, reuniões de alinhamentos e resultados, enfim, trazendo ferramentas tecnológicas, que era uma época que para se adotar um CRM não era uma coisa tão fácil, os lojistas tinham muita dificuldade, não acreditavam muito nessas ferramentas de gestão, de carteira, de follow-ups, mas processos internos, como por exemplo, vamos começar a focar mais em vídeo, vamos começar a focar mais em personificar mais a marca. Isso foi algo que a Cômodo ela sempre esbanjou. A Cômodo ela nunca esteve preocupada com o resultado somente. A Cômodo sempre esteve preocupada com longo prazo, com estrutura, com impacto, estando ela lá ou não. Eu sempre tive uma necessidade de ter uma empresa que eu se preocupasse com o investimento, que se preocupasse com um lojista e com toda a cadeia que estava lá, de verdade, não só resultado em si. E eu via Cômodo muito desespero de cliente, porque o cliente queria uma coisa, mas aquilo não ia dar certo. E a Cômodo, sabendo que aquilo não era o melhor para ele, se queimou, digamos assim, no sentido de, não é esse o caminho, vamos por cá. E o cliente às vezes não entendia, e a Cômodo, para não fazer só um feijão com arroz, ou não fazer só o que o cara quer, sabendo que aquilo não era o melhor para ele, ela sempre se posicionou, porque no fim ela sempre se preocupou com o lojista, né? E isso para mim é incrível, porque o que vocês fizeram e o que vocês estão fazendo nesse meio, se preocupando em ajudar o lojista na sua operação, em aumentar faturamento, em saber que às vezes não é só os anúncios e as campanhas, não é algo, é mais do que isso. O teu problema não é o lead, não é a entrada, é o processo depois do lead, é como você trabalha. Essa preocupação eu nunca vi ninguém fazer. Então isso realmente é impactante, a maneira que vocês lidam, a seriedade que vocês lidam com todos os processos, assim, com todos os números, com todos os detalhes. Vocês chegaram onde chegaram e vocês vão chegar onde querem chegar, porque vocês têm uma característica que poucos têm, que é a humildade. Vocês são um time que tem muito para dar, mas estão sempre prontos para ouvir, sabe? Então, eu acho que o que vocês têm de conhecimento hoje foi muito mais ouvindo e ajudando a dor do que, de fato, alguém que vai ali e compra na vitrine um curso ou uma palestra e vai lá e aí sai entregando isso. E, na verdade, vocês nunca fizeram isso. Vocês sempre ouviram e abraçaram e tentaram, inclusive, mudando até processos internos da empresa para se adaptar e se ajustar, né? Então, a humildade que vocês têm, desde do Sadal, do Dan, dos heads, a Ana, enfim, sempre ouvindo, entendendo e
traduzindo, né, em processo, em método, e aí sim, de fato, a coisa acontecendo, para que depois disso o resultado viesse, né? Então, eu sou fã, né, e sempre fui fã da Cômodo, desde que eu conheci a Cômodo, eu sou fã da Cômodo, porque a seriedade que vocês têm no trabalho de vocês e a preocupação que vocês têm com o investimento do cliente, com o tempo do cliente e com a operação do cliente, né, que às vezes é o sonho, é a vida da pessoa, vocês levam isso muito a sério. E vocês traduzem isso em trabalho árduo, porque cada detalhe, cada apresentação bonita, eu falo assim, em cada detalhe, vocês mandam um report, meu Deus, todo cuidado, é todo desenhado, é todo pensado, é todo, né, ali tá tudo muito claro. Esse comportamento faz você ser diferenciado do mercado. E aqui tá falando alguém que conheceu algumas agências nessas andanças. Eu já tive momentos que eu tinha 7 agências ao mesmo tempo. Uma delas era vocês, inclusive, né? Então eu sei bem a diferença do que uma entrega e do que a outra não entrega. E principalmente processos comerciais, né? Que aí estão falando de pré-venda, venda e pós-venda, né? Todo esse processo. Tem operações que acreditam que só a venda importa e que o pré pouco importa. Tem operações que acreditam que o pré e o venda importam, mas o pós-venda pouco importa. Essa preocupação estrutural, assim, é algo que é uma característica da Cômodo. Então, parabéns. Esse serviço, né, que é o do pré-venda, se não é uma das partes mais importantes da empresa. Acho que o primeiro contato que tem com o cliente talvez ele não vai definir totalmente, mas ele define muito, assim, ajuda a definir muito como é que vai ser toda essa jornada dele e se ele vai ficar ou se não vai. Hoje tem empresas que estão entregando essa solução, mas, cara, eu vou te falar, eu chamei 3 empresas que entregam SDR, que entregam a solução de SDR. O SDR delas era ruins, acredita? Elas não me respondiam. 3 empresas que diziam que tem um SDR rápido, tem não sei o que. Uau, que lindo, maravilhoso. Cliquei, não enchi para me responder. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Não deve ter sido fácil para vocês desenvolver um serviço desse, né? Um time, treinar, e, enfim, deve ter sido bem desafiador para vocês criar um produto para oferecer. E eu vou te dizer que vocês estão indo no caminho certo, cara, porque com o IA a gente tem muita coisa ainda para desenvolver, né? Eu acho que com a IA tem muita coisa que vocês vão acabar descobrindo, vocês vão acabar desenvolvendo. Possivelmente a IA também vai se desenvolver, né, as ferramentas ali, enfim, as empresas que fornecem essa tecnologia, e acho que pode dar muito certo, cara. Eu vou dizer que foi a partir dessa experiência que eu entendi que pode ser um bom casamento, assim, entre IA e humano. Eu tinha uma grande resistência com IA, mudou um pouco a minha percepção. Eu acho que ela é uma ferramenta, um processo maior, assim, mas eu acho que sem ela a gente peca muito. Ela ajuda, o tempo de resposta é a coisa mais incrível que a gente tem, assim. É o cliente entrar e ele ter esse atendimento mais... não é humanizado, mas é muito próximo, né? As tecnologias já hoje estão entregando algo muito próximo a isso. Mas a questão é que precisa ter um time humano ali, de fato, para dar esse atendimento, né? E eu vi muito isso na nossa experiência juntos. Quando a Georgia começou a absorver o atendimento rapidamente pós-IA, atendimento inicial da IA, melhorou muito as conversões. Pelo que eu vi, esse é o caminho. Eu sei positivo dessa experiência, tá? Eu acho que o humano não vai conseguir entregar o tempo de resposta que já entrega. Não vai ter como. Às vezes ele pode, então, né? Vamos falar aí de uma operação, um cenário onde tu tem um time de SDR, ou tu tem um SDR. O momento ela vai entrar na zona de conforto. E isso vai comprometer o teu faturamento. Isso vai impactar o teu faturamento diretamente. Quando ela para de se preocupar com conversões, com atendimento, bom atendimento. E a gente sabe hoje que o tempo de resposta é uma coisa que importa muito ali, né? E eu acho que a IA ela veio para ficar nesse cenário. Mas também só IA não é a solução. Mas acho que foi um bom casamento, cara. Eu acho que mudou minha percepção. Eu tinha totalmente resistência a isso, eu tinha muita resistência a isso. Só que eu acho que a minha visão que eu tinha era em um cenário onde só tinha IA. A minha resistência maior era isso. Quando falava de SDR, IA, eu sempre falava, não vai funcionar. Nessa experiência, eu percebo que realmente não vai funcionar. Mas eu percebi que vai ser um casamento bonito. Vai ser um bom casamento. O SDR, a IA e o humano, juntos. Eu acho que vai ser uma boa revolução, cara. E sem falar o time, né, cara? Tanto a Lu quanto a Jorge, o time ali que assumiu a ARC, né? Nesse casamento de IA humano, foi um time muito rápido. Qualquer coisa que acontecia, rapidamente elas ajustavam.
curti demais essa experiência, cara. Demais, assim, porque o time da Cômodo é muito bem preparado, né? Principalmente a Ana. Parabéns, então, é uma baita profissional, cara. Admiro pra caramba. Sempre com um comportamento muito polido. O Vini também. O Vini conquistou meu coração, assim, é um cara sensacional. Eu vejo o profissionalismo, é muito notório, né, cara? O profissionalismo, a preocupação, a seriedade com todo o projeto que foi abraçado, entendeu? E que, de certa maneira, ele andou muito mais para um lado do que para outro, né? Porque a ideia era, em contrapartida, eu entregar os treinamentos, mas em algum momento isso foi exigido um pouco de mim. Em nenhum momento o time deixou nossa missão, nosso combinado ali, né? Foi muito engraçado porque a gente viu ali dentro do meu perfil um experimento também do projeto, assim, porque uma hora foi no estático, daqui a pouco quando foi pros vídeos, foi só vídeo, aí daqui a um pouco foi vídeo animado ali com IA, e aí percebi também que o time da Cômodo também foi se conhecendo ou se moldando ao projeto em si, ou às ferramentas que estão disponíveis no mercado, né? Esse autoconhecimento das ferramentas e o que elas podem impactar positivamente para um cliente, né? Para um parceiro, mas também sentir pro meu projeto, né? Então, deu para ver que foi muito importante essa troca e rapidamente os ajustes, assim, né? Então, eu gostei muito desse projeto, estou gostando ainda, porque é um projeto que tá acontecendo ali. Toda a resistência que eu tive e que muitas vezes ainda tenho, ou aquilo que ainda me afasta de conseguir chegar aonde tenho que chegar nesse projeto especificamente, eu tinha muito mais e quem me ajudou a quebrar tudo isso foi o time da Cômodo, que estava preparado, cara, e acho que isso é uma coisa que tem que ser levado em consideração. Não é sobre a capacidade técnica que o time da Cômodo tem, porque tem, mas a capacidade psicológica que o time da Cômodo tem é algo absurdo. Esse entender quem é o cliente, esse entender, saber ele conduzir ele, o tempo dele, isso é algo que não é para qualquer empresa, não é para qualquer um. O sucesso desse projeto, e eu digo que o projeto teve sucesso. Não é um projeto para ter faturamento, não é um projeto para ter 15 mil seguidores. A ideia era a gente, vamos transformar ali o teu Instagram numa personalidade, numa autoridade, e aí não é sobre o impacto de autoridade, né, que a gente sair por aí perguntar se me conhece ou não, mas é quem entra ali, vê que eu sou uma pessoa que... Eu sou alguém que pode trazer valor, agregar valor. Se tu entra hoje no meu perfil, tu consegue ver. Eu sou um cara que pode agregar valor. Então esse é o sucesso. Porque esse era o objetivo. E isso foi muito pela capacidade de condição psicológica do time da Cômodo. Que está aliado à sua capacidade técnica, mas a capacidade técnica, para mim, é fácil de ter. A capacidade de conduzir um cliente ou um parceiro para respeitar a sua história, respeitar a sua bagagem, respeitar esse tempo, cara, isso não é qualquer um. Toda vez que eu tenho que recomendar uma agência, eu naturalmente indico a Cômodo, né? Porque o impacto de tudo isso que a gente conversou até aqui é uma consequência lógica, né? Eu indicar a Cômodo como primeira opção. A pessoa que está no meu marketing na empresa, ele é o meu sócio, né? Ele é um cara extremamente capaz, mas não tem a mesma estrutura que vocês. Todas as operações que ele trabalhou e que eu trabalhei, eu conheci ele numa operação, ele realmente entregava muito resultado. Ele é um cientista de dados muito bom. Ele sabe fazer tráfego, de verdade. Mas não tem 10% da organização que vocês têm, no sentido dos reports, dos kickoffs, dos resultados, do pensar, as análises estratégicas, entendeu? Não, ele sabe, é isso que precisa. Ele vai lá, faz as campanhas e a coisa vem. Mas a partir daí, não é tão profissional. A Cômodo está muito à frente, a nível de estrutura, né? Não só de pessoas, mas de tecnologia. A minha indicação sempre para todos os lojistas que me perguntam, e a minha influência muitas vezes para os lojistas não está baseado na minha amizade, apreço que eu tenho pela Cômodo, mas ela é baseada na estética comportamental que a Cômodo tem em relação a si mesma no mercado, entendeu? Como ela se comporta, como ela se posiciona e o que ela entrega, né? A visão que ela tem dela mesma, né? A Cômodo, quase que como uma entidade, né? Ela tem uma visão dela mesma que faz exatamente, que condiz exatamente com a entrega que ela faz. Porque ela sabe quem ela é e ela sabe onde ela quer chegar. E isso é o que eu vejo que não tem no mercado. É por isso que quando eu vou indicar a Cômodo, eu indico com toda a segurança, muito tranquilo,
Porque eu sei que, tendo a Cômodo, tu vai ter uma empresa de altíssimo calibre, que vai saber se posicionar, vai saber conduzir não só a questão técnica, mas principalmente a questão psicológica, a questão emocional. Você vai entender quem é a pessoa, vai entender, vai respeitar, vai conduzir o lojista a saber o que é melhor para ele mesmo. A Cômodo, ela é uma entidade, digamos assim, né? Ela é uma PJ que todos ali, tá muito bem claro qual é o propósito. Eu, obviamente, mais do que qualquer lojista nesse Brasil, conheceu a Cômodo muito mais vastamente. Eu conheci Demetrio, eu conheci Júnior, eu conheci Bruna, eu conheci Ana, eu conheci Malu, eu conheci a Georgia, eu conheci o Sadal, eu conheci o Dan, eu conheci Vini, enfim. E é inacreditável como dá pra ver que todos estão no mesmo propósito. É muito louco isso. Isso é incrível. E eu tô falando de alguém que tá no Paraná, tô falando de alguém que tá no Rio de Janeiro, tô falando de alguém que tá lá no Nordeste, tô falando... É inacreditável. Isso até me arrepio. Como vocês estão uma isso eu falei pro Sadal, cara, a tua capacidade de gestão, e aí dele, do Dan, enfim, quem mais é, a capacidade que vocês têm de gerir um time que tá longe e fazer esse pessoal abraçar um propósito. Isso é inacreditável. É inacreditável. Eu vejo a Cômodo, eu sou fã da Cômodo, não é da boca pra fora, vocês estão vendo? Eu tô dando provas. Tô dando provas. Vocês estão vendo aqui. Dando provas de que o trabalho que vocês estão fazendo e o propósito que vocês estão abraçando e defendendo é muito correto. E isso é notório em todos. E isso impacta diretamente, que não é todos, às vezes é os 2, 3% de 100 lojistas, às vezes 5 realmente gerou aquela conexão e entenderam. Deu, acabou, valeu? Propósito. E daí esses caras nunca mais vão largar. Porque entenderam, porque não é sobre o resultado somente, não é sobre o dinheiro somente, é sobre essa condução psicológica, emocional, que eu falei ali do projeto, que tu me conduziu, que tu me abraçou, sobre o nosso trabalho que a gente teve lá, de entender a pessoa, a necessidade. Então, é por isso que eu tenho segurança de indicar, porque essa segurança que eu tenho está muito além do resultado e da técnica, mas é desse propósito. E eu sempre me senti no lugar certo. Né? Toda vez que eu vesti a camiseta da Cômodo, eu me senti no lugar certo. Porque eu senti que eu estava lá de pessoas que estavam defendendo um propósito, que não estavam preocupados com o que tu quer ouvir, mas sim com o que tu precisa. Tu tá te afogando, mas tu não sabe. A preocupação de vocês sempre foi com mais, e não... A preocupação de vocês nunca foi com carteira inchada. Sempre foi com qualidade, foi com atenção, sempre foi. Então isso realmente se materializa nas minhas indicações. Quando me perguntam, sem medo, eu falo. É como? Pode ir.